E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse sermão expositivo foi pregado em 30 de abril de 2020, quinta-feira, durante a vigência da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Este é o motivo da congregação permanecer com as portas fechadas durante a exposição deste sermão. Além do pastor, mais 4 irmãos estavam presentes: Abimael, Joel, Raimundo e Wendel. Amados, temos lido o texto de Lucas no capítulo número 2, versículos 41 ao 52, uma passagem muito conhecida pelos nossos queridos irmãos, mas tenho absoluta convicção que o Senhor vai nos mostrar coisas maravilhosas aqui na sua palavra, porque o nosso Deus é um Deus que nos deu o Espírito Santo, veio habitar em nosso coração, e muitas coisas, quando nós gastamos tempo lendo a palavra, meditando, o Espírito do Senhor sempre nos ajuda, porque o maior professor nosso é o Espírito Santo do Senhor, que nos ajuda, nos auxilia, e como é indispensável a ajuda do Espírito Santo sobre a nossa vida. Jesus mesmo disse que sem Ele nada poderíamos fazer, ou possamos fazer sem Ele. Portanto, tenho procurado, dentro das minhas limitações, trazer uma palavra substancial para nossas vidas, para nossa edificação, para que os nossos irmãos continuem cada dia mais confiante neste perfeito Salvador, maravilhoso Jesus Cristo. E esta passagem é uma das passagens mais importantes do Novo Testamento, porque vai narrar um fato a respeito da juventude do Senhor Jesus. Aliás, é o único fato sobre a juventude de Jesus. Lucas escreveu aqui nesse texto que acabamos de ler, e ele também uma narrativa relevante, porque vai fazer a transição. Esse texto é a transição entre a juventude de Jesus e o seu ministério terreno. Por isso que é um fato, uma mensagem muito importante, um texto maravilhoso sobre essa questão da transição da vida do Senhor Jesus. E vai nos apontar também, desde cedo, que Jesus, desde muito cedo, com 12 anos de idade, Jesus já era aquela pessoa que tinha a compulsão divina para fazer a vontade do Senhor. Claro que há muitos mais motivos, mas os principais motivos são esses. Esse texto, ele praticamente é o único fato a respeito da adolescência de Jesus, possamos assim dizer, e que serviu de transição até o início do seu ministério. Eu quero adiantar para aqueles que apreciam um bom estudo da palavra do Senhor, um estudo bíblico sobre a vida de Jesus. Eu quero então, desde já, mostrar aos nossos queridos irmãos que esse estudo bíblico ele tem 4 partes, ou 4 tópicos, para melhor fazermos uma transição entre um texto e outro, entre uma passagem, uma narrativa e outra. O primeiro é adorando com Jesus, olhando aqui para os versículos 41 e 42. O segundo, descuidando-se de Jesus. Creio que é a parte mais importante desse estudo, com base nos versículos 43 e 45. O terceiro tópico, encontrando Jesus.
versos 46 e 50, e o quarto e último tópico, retornando com Jesus, que também é bom, né? Retornar com Jesus, versículos 51 e 52. Então caminhemos para o primeiro tópico desse estudo, e desde já eu peço as orações dos irmãos que estão nos acompanhando em suas residências. Eu preciso, antes de introduzirmos o estudo propriamente dito, amados irmãos, trazer aqui um rápido contexto histórico. Pelo menos em 3 ocasiões, todos os varões judeus eles deveriam comparecer em Jerusalém, ou a Jerusalém, a cidade onde estava o grande templo, pelo menos em 3 ocasiões. Isto foi uma determinação do Senhor, está escrito na lei. Vamos ler esse texto. É o texto que vai mostrar que está em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. O texto vai nos mostrar que pelo menos 3 vezes ao ano o varão judeu deveria ir até o templo em Jerusalém, e a finalidade era para adorar o Senhor. Deuteronômio 16, verso 16. Fácil até de guardar na memória essa referência. O texto diz o seguinte: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Aqui está a determinação na lei do Senhor, mostrando que pelo menos 3 vezes ao ano todo varão deveria comparecer perante o Senhor no lugar, e o lugar era o templo em Jerusalém. Aqui ele fala: no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos é a Páscoa propriamente dita. Era uma festa que demorava cerca de 7 dias. E na festa das semanas. A festa das semanas era a festa chamada de Pentecoste, que era contada 7 semanas, 49 dias. No 50º dia iniciava a festa de Pentecostes, né? Então 50 dias após o término da Páscoa, a festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. E ele finaliza dizendo: não aparecerá vazio perante o Senhor. É claro que nem todas as pessoas, nem todos os varões tinham condições de ir a essas 3 festas, mas pelo menos uma delas ele deveria escolher, e a mais importante era a festa da Páscoa. Por que esta dificuldade? A dificuldade era porque não é nem a questão da distância, mas era porque era uma festa que você tinha que ir para Jerusalém, ficar durante os 7 dias. Claro, nem todos tinham condições de ficar os 7 dias. Você deveria procurar uma hospedaria, se hospedar em algum lugar, quem sabe na casa de um parente. Mas não tendo parente, você tinha que pagar a sua estadia. Se você tivesse só condições de passar 2 dias, você pagava só 2 dias, voltava depois para a sua cidade de origem. Mas que tinha condições, e parece pelo texto que José, apesar de não ter uma condição, uma vida financeira boa, ele era carpinteiro, uma profissão simples, não muito bem remunerada, ele conseguiu ficar ali com a sua família, né? E quanto mais pessoas você levava para participar das festas, maior era a responsabilidade, né? Lembrando que você tinha que pagar o hotel, naquela época era a hospedaria, né? Tinha que custear a sua comida, café da manhã, almoço, jantar para você e para a sua família, seus filhos. Quanto mais gente, mais dispendiosa seria a despesa, né? Tinha que dormir, etc e tal. Então esse é um dos motivos que nem todas as pessoas teriam ou tinham condições naquela época de fazer essa viagem até Jerusalém.
As famílias que eram mais abastadas, né, claro, ficavam ali mais dias, quem sabe ficava até mais 50 dias esperando para já o Pentecostes, né, emendar ali com o Pentecostes. Então dependia muito das condições financeiras da pessoa, né? Vamos voltar ao texto. O versículo 41 vai nos mostrar o zelo e o cuidado, a devoção espiritual dos pais de Jesus. Quando eu falar os pais de Jesus, principalmente José, Maria, claro, era a mãe legítima, biológica de Jesus, mas entenda aqui pais, incluindo José, como pai adotivo, certo? Pai adotivo. O que é que nos vai nos mostrar o versículo 41? Isso justamente o que eu acabei de dizer, a devoção que tinha a família de Jesus, o seu pai, a sua mãe e o próprio Senhor Jesus. O texto diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Note que parece que era a única vez que José ia, era na festa da Páscoa. Então ele não ia à festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes, e nem à festa dos tabernáculos. Mas o texto é muito claro quando mostra todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Não diz as festas religiosas, não, mas a festa da Páscoa, especificava a festa. E mostramos que mesmo indo uma vez por ano, ele era assíduo, porque todo ano ele ia, quando o texto diz, ora, todos os anos. E por que a Páscoa? A Páscoa era uma das festas mais importantes que todo judeu deveria comemorar, como até hoje eles celebram esta festa. E por que em Jerusalém? Porque em Jerusalém é onde estava o grande templo, que inicialmente foi erigido, né, por Salomão, depois só erguido de novo por Zorobabel, e finalmente embelezado e ampliado por Herodes o Grande. Era lá que estavam os sacerdotes, eram para lá que convergiam os judeus de todas as partes do mundo para celebrar estas festas. Então era importante cidade, não só porque tinha um templo, mas porque era a cidade onde estava ali os religiosos, os escribas, os fariseus, os sacerdotes estavam ali, o sumo sacerdote estava nessa cidade. Então para lá convergia muita gente. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que judeus de 16 nações estavam em uma daquelas festas, né? No caso ali do Pentecostes. Na época da Páscoa, Jerusalém era uma cidade que ficava muito movimentada. Praticamente era a maior cidade da Judéia, claro, a capital. E ela ficava muito movimentada nessa época, principalmente na época da festa da Páscoa, né? Muita gente chegando, né? Um comércio, quem sabe, intenso ali, pessoas vendendo, comprando, não é? Muita gente ali entrando no templo, outras pessoas saindo. Então o fluxo de pessoas era muito grande ali. A cidade praticamente ficava abarrotada de gente que iam até ali. Então, como eu já disse, reitero, vinham judeus de todas as partes do mundo para celebrar estas grandes festas, principalmente a festa que nós estamos tratando, a festa da Páscoa, não é? José aqui, mais uma vez, não se esqueça, isso é importante, mais uma vez, entenda como o pai adotivo de Jesus, certo? O verdadeiro pai do Senhor Jesus, claro, é o nosso Deus. Mas, continuando nesse estudo, nós, no primeiro tópico, adorando com Jesus, precisávamos fazer esse contexto histórico para que os nossos irmãos se situem há 2 milênios atrás, como era celebrada essa grande festa. Só que nessa festa, um dado interessante, um fato importante, é que Jesus também sobe para adorar. Ele vai desta feita com seus pais. Isso está no versículo 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. O porquê dos 12 anos? Você pode estar perguntando, mas por que só com 12 anos Jesus pôde participar desta festa? É porque era somente a partir de 12 anos que uma criança judia, um varão, ele era declarado responsável pelo cumprimento
cumprimento da lei. Ele já era declarado ali um filho da lei. É como se fosse a maioridade. Ele atingiu a maioridade. Aqui no Brasil, 18 anos, né? Maioridade, você é responsável pelos seus atos. Você já é dono do seu nariz. Naquela época, com 12 anos de idade, uma criança judaica, ele já era considerado um filho da lei. Ele já era responsável pelos seus atos. Pelos seus atos. E a idade era essa, 12 anos. Nesta idade, o menino era considerado um membro maduro da comunidade judaica. Nós vamos falar aqui a respeito desse processamento do ensino que a criança tinha a partir dos 6 anos de idade até chegar aos 12, 14 anos de idade, onde ele era uma pessoa já muito esclarecida a respeito da lei e seu rudimento, suas instruções. Continuando, então ele passa a ser responsável pelos seus atos. Antes dessa idade, antes dos 12 anos, os pais é que são responsáveis pela formação da criança, pelo ensino da criança, eram responsáveis pelo que os filhos faziam, né? Ou certo ou errado, os pais eram responsáveis. Antes dos 12 anos, a partir de 12 anos, ele já era responsável pelos seus próprios atos. Existe uma cerimônia bem interessante, eu gostaria até de trazer, estou trazendo para os irmãos, essa cerimônia, onde a criança ela passa agora a ter 12 anos, é uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, onde o filho de 12 anos, ele passava por esta cerimônia, né? A comemoração, o Bar Mitzvah, como até hoje eles fazem isso. No varão, no menino, era aos 12 anos, na menina era aos 13 anos, a menina. O menino é o Bar Mitzvah e na menina o Bat Mitzvah. Então uma diferença, Bar Mitzvah e Bat Mitzvah. O menino era filho do mandamento e a menina filha do mandamento. Quando eles saem de Nazaré, eles estão morando em Nazaré, eles saem em direção a Jerusalém e eles vão ali por uma via muito conhecida naquela época, praticamente seguindo o leito do Jordão. O leito do Jordão. Eles não atravessavam a Samaria, a região de Samaria, por 2 motivos. O primeiro motivo era que a região era muito montanhosa, dificultava ali o acesso, e também pela questão cultural, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, para evitar qualquer confusão ou briga, não é? Bate-boca assim, eles então faziam esta viagem costeando ali o leito do rio Jordão. Naquela época, essa distância era uma distância longa para se fazer, né? Uma distância era cerca de 140 quilômetros. Você saía lá do norte, né? Subia para Jerusalém, não é? Ali na Judéia, que ficava no sul desta região de Israel, desse lugar, desse país chamado Israel. Hoje, claro, as estradas diminuíram esse percurso, né? Feita essa distância, um pouco mais de 100 quilômetros aproximadamente. Muito bem, então Jesus sobe com seus pais, José e Maria, para celebrar o Senhor, adorar o Senhor ali em Jerusalém. Saindo do primeiro ponto, do primeiro tópico, adorando com Jesus, vamos ao segundo, descuidando-se de Jesus. E isso aqui é muito importante que os nossos irmãos compreendam, tenham esta compreensão, para que o texto, você possa não só ensinar, né, mas também ter um pouco assim de disposição para aprender. Claro, só se aprende, o bom é aprender para ensinar. 2 coisas inicialmente eu gostaria de dizer aqui nos versículos 43 e 45, antes de mencionar. Primeiro, não é coerente, a gente vê muitos pregadores aí vão pregar em cima desse texto e traz assim um tema, a perda do menino Jesus, né, no templo, mas assim, a perda do menino Jesus no templo. E nós vamos descobrir vamos ensinar aqui os irmãos, que há uma incoerência muito grande. Primeiro, porque Jesus nunca se perdeu, Jesus nunca esteve perdido, ele estava no lugar certo, na hora certa ali. Então Jesus não estava perdido. O que houve, que eu chamo aqui o descuido, né? Houve um certo descuido
a respeito dos pais de Jesus, mas eu vou explicar o motivo desse descuido. O primeiro motivo: não é coerente os pregadores dizerem a perda do menino Jesus no templo. E o segundo, né, as duas coisas que eu gostaria de dizer, já estou dizendo, é que Jesus nunca esteve perdido no templo. Olhando para o versículo 43, na parte A, nós vamos ver que os pais de Jesus vão regressar para Nazaré. Maria e José regressam a Nazaré. Observe, e regressando eles, terminados aqueles dias. Já podemos ver aqui com esse texto que dá para deduzir, entender que eles ficaram 7 dias, porque terminados aqueles dias, então eles ficaram ali durante todo o período da festa da Páscoa, os 7 dias. Dá para perceber nitidamente isso, né? Olhando para o texto. Possivelmente eles ficaram numa hospedaria. É possível nós afirmarmos isso durante o período da festa, né? Das festas, dessa festa propriamente dita, alimentando-se ali, dormindo ali com Jesus numa hospedaria. E agora eles estavam retornando ao lugar de origem, Nazaré, que ficava lá na Galiléia, né? Rumo ao norte. O que vai suceder aqui no versículo 43, na parte B, é que Maria e José, eles vão regressar, mas sem Jesus. Regressam sem Jesus. Olha o texto: ficou o menino Jesus em Jerusalém. Naquela época, quando as pessoas, tanto quando iam para Jerusalém, quando retornavam, as pessoas saíam ali em caravanas, muita gente. Então, como eu já disse, Jerusalém ficava ali empilhada de muita gente. E Maria e José, eles pensavam que Jesus estava no meio dessa caravana, nessa caravana. E é interessante a questão da formação das caravanas, porque as caravanas davam assim uma certa segurança. Então as pessoas combinavam: que dia vamos sair? Dia tal. Então provavelmente, é muito provável que José e Maria e Jesus, quando saíram de Nazaré, outras famílias também foram acompanhando. Era assim uma falta de prudência sair uma família, só uma família. Questão de assalto no meio do caminho, ladrões. Então eles se formavam as caravanas e iam muita gente ali, tanto para ir como para regressar, sempre muita gente ali. Então eram formadas essas caravanas. Outro ponto importante, quando nós lemos o versículo 43 na parte B do texto, quando diz: ficou o menino Jesus em Jerusalém, lembre-se que Jesus já era responsável pelos atos dele. Já era, digamos assim, um adulto espiritualmente falando, um filho da lei, responsável pelos seus atos. Mas, continuando ainda no verso 43, nós vamos descobrir aqui que Maria e José omitiram a Jesus o dia e a hora desse regresso. Ora, se eles foram com Jesus, por que não chamaram Jesus e disseram: olha, filho, tal hora, olhando assim para o sol, né? Ou tal hora do dia nós vamos regressar, vamos voltar para Nazaré. Não disseram isso. Eu tenho certeza, se eles tivessem acertado isso com o Senhor Jesus, Jesus, por ser submisso ainda aos pais, ele teria cumprido isso. Mas José e Maria não se importaram com isso. E aqui eu coloquei, aqui desse subtópico, que Maria e José omitiram essa informação. É a questão da falta de informação, a falta de diálogo na família. Faltou isso. Algo tão basilar. Ora, se a gente vai para um lugar, quando chega lá, é interessante: quando é que a gente vai voltar? Qual dia vamos voltar? Isso é importante. Não foi tratado esse assunto. Então, eu vejo aqui como um caso assim de omissão da parte dos pais de Jesus, quando a questão de alertar o Senhor Jesus desse regresso. Então houve esse descuido da parte dos seus pais. Mas alguém poderia perguntar: por que Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele não usou o seu poder da onisciência para ele
saber que tal hora os seus pais iriam retornar, ou já estariam retornando, porque ele, como é poderoso, é filho de Deus, ele poderia usar da sua onisciência para, papai e mamãe, né, meu pai de criação e minha mãe já estão botando o pé na estrada. Até logo, os doutores aí, foi um prazer conhecer vocês, eu preciso ir embora. Mas ele não usou esse poder. Aliás, Jesus, ele nunca usou o poder dele para ele se auto-beneficiar. Sempre que Jesus fez algum milagre, foi para beneficiar alguém, pessoas, multidões. Nunca ele usou o seu poder em proveito próprio. E mesmo porque ele só começou a usar o seu poder, a executar o seu poder, quando ele já tinha praticamente 30 anos de idade. Quando ele já está com seus discípulos, ele vai para Caná, lá na Galiléia, naquela festa de casamento, faltou vinho, e ali ele começa, inaugura ali o seu ministério, praticamente o seu poder. Quando você assiste alguns filmes aí feitos pelos, principalmente pessoas católicas, eles colocam o menino Jesus ressuscitando um passarinho, né? Tem um filme aí, Jesus, o passarinho morto na praia, ele vai e assopra aquele passarinho, mas isso aí é coisa que não tem firmeza bíblica, tá? As pessoas colocam isso, mas em nenhum lugar das escrituras mostram que Jesus tinha este poder, ou que mesmo que tivesse, ele não executou este poder durante a sua infância, juventude, mas a partir dos 30 anos. Então esse ponto é muito importante destacar aqui para os nossos amados irmãos. Então, mesmo sabendo que Jesus já era responsável por suas ações, isso não exime deles esta responsabilidade, né? Eles sabiam, Jesus já é dono do nariz dele, digamos assim, numa linguagem fácil de entender. Jesus sabe o que está fazendo, não é? E isso de forma alguma iria eximir a responsabilidade dos pais de Jesus em alertá-lo para que ele, tal hora, esteja com eles para retornar para a cidade de origem deles. E prosseguindo agora, amados irmãos, olhando agora o versículo 44, nós vamos ver que a errada dedução de Maria e José, a errada dedução, né? O que eles entenderam de forma errada. Vamos explicar. O que é que o texto diz? A parte A do versículo diz: pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Então, no versículo 43 diz: e não o souberam seus pais. Jesus fica lá no templo, seus pais não tomam conhecimento. Mas quando chega no versículo 44, a gente começa a entender por que Maria e José, eles esqueceram-se de Jesus. Olha aqui, pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho. Então era muito comum nos deslocamentos eles formarem as caravanas e colocarem as mulheres e as crianças na frente. As mulheres na frente, as crianças, e os homens, os varões, a retaguarda. Por que eles colocavam a mulher na frente? Para que as crianças e as mulheres dessem ali digamos assim, o ritmo da caminhada. Se colocasse os homens na frente, coitada das mulheres e das crianças, né? Assumir aquela passada muitas vezes larga e forte dos homens. Os homens têm mais forças, então seria se maltratar as mulheres e as crianças. Então essa era a estratégia. E a criança, ela tanto tinha a oportunidade de ficar lá na frente com a mãe, como também uma criança poderia: mamãe, dá licença aí, eu vou lá para onde está papai dos homens. Então ficou isso, havia isso, né? Ocorria isso com frequência, lógico. Uma criança deixava a mãe e corria até a retaguarda onde estavam seus pais, lá para trás, onde vinha ainda os varões na caminhada. E às vezes a criança dizia: papai, foi bom estar com o senhor, agora vou para onde está a mamãe. Aí corria lá para a mãe. Então ficava isso. Ele ficava no meio da sua turma de amigos, né? Provavelmente Jesus tinha amigos ali de Nazaré, crianças também como ele. E então ficou isso, Maria pensando que estava com José, e José pensando que Jesus estava com Maria. Por isso que houve essa falta assim essa errada dedução. Mas não tão errada, porque era algo comum acontecer essa situação. Então a criança tanto poderia retornar onde estava seu pai, ou poderia ir para onde estava sua mãe.
Isso é importante que os irmãos entendam para você nunca esquecer disso aí. Então ficava essas idas e vindas, certo? Maria pensando que estava com José, José com Maria e vice-versa. Só que olhando ainda e continuando no versículo 44, nós vamos ver a demora que eles tiveram para perceberem a ausência de Jesus. É claro que durante a caminhada ali, eles paravam para fazer refeições. Era uma viagem longa, 140 quilômetros, não era feito só num dia, né? No máximo que normalmente a pessoa caminha 30 quilômetros por dia, normalmente. Então era uma viagem que demorava talvez 5 ou 6 dias, ou até mais, né? Dependendo da passada ali das mulheres à frente. O que vai nos mostrar o versículo 44, o texto diz: andar o caminho de um dia. Então eles estão ali, já retornando, um dia já de viagem praticamente, já muito distante, quem sabe 30 quilômetros deixados para trás. Mas somente após um dia de caminhada é que José e Maria, eles percebem que a ausência de Jesus, né? Certamente, quem sabe, chegou na hora do jantar. Onde é que está Jesus? Ele tem que estar aqui conosco. Aí perceberam, procuraram e não acharam o menino Jesus. Então eles fazem ali as refeições sem Jesus, tomaram água sem Jesus, enxugaram o suor do rosto sem Jesus. É um perigo a pessoa estar sem Jesus. E caminharam sem Jesus, né? Um dia sem a presença de Jesus entre eles. Só que nós veremos ainda no versículo 44, amados irmãos, as primeiras medidas que José e Maria tomaram. Bem, já que Jesus não estava com eles, o versículo vai nos mostrar qual foi a linha de ação que eles tomaram. E procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Vamos procurar Jesus, vamos procurar logo no meio da família. E eles procuram e não encontram o menino. A gente fica pensando, será que eles discutiram, né? Será que Maria e José não começaram ali a culpar um ao outro? Porque isso é muito comum no casal. O casal discutir, né? O importante é que chegue num consenso, né? Então, ô José, você não deu atenção a Jesus. Eu, Maria, você não deu atenção. Fica aquela... Eu não vou dizer que eles fizeram isso, mas é algo assim que a gente fica às vezes pensando, né? Então poderia ter ocorrido essa situação, né? Mas eu creio que não houve essa discussão. Por quê? Devido a Jesus a ser alguém responsável pelos seus atos. Mas mesmo assim não eximiria eles, reitero, da responsabilidade de alertar a Jesus quanto à questão do retorno. E agora, Jesus não está entre os seus parentes, não está entre os seus familiares, entre os seus colegas, os seus companheiros, seus amigos. O que é que eles vão fazer? Aí eles vão retornar. Foi a decisão tomada de Maria e José. Está no versículo 45, que como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Mas um dia de viagem eles vão gastar. Foi um dia para perceber a ausência de Jesus, e agora mais um dia para retornar até Jerusalém. Então Maria e José gastaram um dia para perceber a ausência e mais um dia ou de caminhada até Jerusalém, né? 2 dias nessa situação. Saindo agora do versículo 45, vamos entrar nos versículos 46 e 50, onde vamos tratar encontrando Jesus. É o terceiro tópico desta mensagem. Então Jesus, ele não estava perdido. Jesus estava no lugar certo. Mas um dia eles gastaram o procurando em Jerusalém. Um dia para perceber a ausência, um dia para retornar, e mais um dia procurando. Como eu já disse, Jerusalém estava cheia de gente. É muito provável que eles foram lá. Vamos começar do ponto zero. Onde é que nós estávamos? Na hospedaria. Vamos lá na hospedaria. E foram lá.
Não estava na hospedaria. Vamos procurar nas ruas. E procuraram nas ruas de Jerusalém. Já havia muitas ruas naquela época em Jerusalém. Procurando Jesus em Jerusalém, nas praças, nas ruas, parando um e outro e perguntando sobre o menino Jesus. Será que você não viu aqui uma criança? Começaram a dar os aspectos físicos da criança, né? A altura, quem sabe os trajes da criança, com que roupa estava, enfim, dando assim procurando descobrir e dando pistas sobre Jesus, mas ninguém tinha achado o menino Jesus. Então eles demoram ali cerca de um dia praticamente procurando obter informações sobre o menino Jesus, até que finalmente ele resolve ir ao templo. Vamos lá, mas praticamente a festa já acabou. Os dias da festa, os 7 dias já são encerrados, mas vamos lá no templo. E aí eles vão ao templo, e justamente é lá no templo, o local onde eles chegam e encontram o menino Jesus. O texto diz: o acharam no templo. Está no versículo 46. O acharam no templo. Parece que esse foi o último lugar, como fosse assim: olha, o único lugar que nós não procuramos em Jerusalém é no templo, vamos lá. E lá eles chegam e dão de cara, né, com o Jesus. Então Jesus estava no melhor lugar. Ele estava na casa do Pai. Ele estava na casa de Deus, no templo. Quando eu estava preparando esta mensagem, me veio ao coração esse texto que está no Salmo 84, versículo 10. Vamos ler? O Salmo 84, versículo 10 é o texto que vai nos mostrar, é um dos salmos dos filhos de Corá. E esse texto vai nos mostrar que é o melhor local para a pessoa estar, um servo de Deus ou uma serva, é na casa do Senhor. Salmo 84, vamos aqui abrir a palavra e vamos ler o versículo 10. O que é que diz a palavra? Diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. O que é que o salmista, um dos filhos de Corá, Salmo dos filhos de Corá, está mostrando aqui? Ele está destacando que o melhor lugar para a pessoa estar é nos átrios da casa do Senhor. É na casa do Senhor. E era lá que Jesus estava. Eles não encontraram Jesus conversando com os amigos ou brincando. Eles não encontraram Jesus correndo, se divertindo, não. Eles não encontraram Jesus sentado numa praça, mas eles encontram Jesus na casa do Senhor. Encontra Jesus envolvido com a obra do Pai, na casa do Pai, em Jerusalém. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Ó, se eles tivessem pensado neste Salmo 84, eles teriam começado logo pelo templo. Vamos logo no templo. Qual é o lugar mais atrativo para Jesus? Qual é o lugar que mais cativa Jesus? Qual é o lugar que ele mais gostou? Foi o templo. Eu fico imaginando Jesus como uma criança, ele ansioso para chegar até o grande templo. Não era a primeira vez que ele já tinha chegado ali. Ele já tinha chegado, só que ele não se lembrava. Ele era criança, 40 dias de nascido. Ele foi apresentado ali ao templo, onde Simeão o tomou nos braços, Ana também o contemplou, e ali ele foi circuncidado. Mas agora ele estava retornando já como um filho da lei. Eu imagino a ansiedade de Jesus. José, me conte como é o templo de Salomão. Mamãe, me conte como é o templo. Como é? Filho, quando chega lá você vai ver. E certamente diziam como era o templo. Jesus tinha ansiedade, tinha, digamos assim, esta expectativa para chegar até o famoso templo, a casa de Deus na terra. Era ali que estava o lugar santo, o lugar santíssimo. Os sacerdotes, os filhos de Arão, os levitas, servindo ao Senhor ali no templo. Então ele tinha isso. Então José e Maria deveriam ter procurado logo neste lugar, na casa do Senhor.
Era o melhor lugar e Jesus estava lá, neste lugar. E Jesus também sabia que ele tinha que estar ali o maior número de horas e tempo possível, porque ele sabia que só depois de um ano é que ele retornaria. Parece que ele não queria sair dali. Se os pais não fossem chamar, José e Maria não chegasse ali, ele ia ficar ali, quem sabe, mais de uma semana, eu não sei. Alguns dizem que ele desejaria ficar, porque ele sabia que só ia retornar depois de um ano. Só quando tivesse 13 anos para retornar de novo à festa da Páscoa. E ele não queria sair dali, na casa do Senhor. Qual é o melhor local, amigo? Você que não é uma pessoa crente ainda, ou se você é crente, ou está desviado, eu não sei. Muita gente vai assistir essa mensagem, espero que os irmãos compartilhem. Qual é o melhor local para você frequentar ou estar? Não é você frequentar os bailes desta vida, não é você frequentar os campos de futebol, os estádios de futebol, frequentar o carnaval, Olha o mundo aí, parou, o mundo parou praticamente. O mundo está parado, nada de diversão. E eu creio que Deus permitiu que isso acontecesse para que o mundo parasse, o homem e a mulher parassem e refletissem, pensasse mais na sua alma, pensasse nesse Deus Criador. As pessoas estão vivendo só para desfrutar os prazeres do mundo, é passear em shopping, é comprar isso, aquilo, é se divertir, é diversões, é as viagens em grandes pacotes aí, em aviões, em navios, né? Fazer aí um cruzeiro, se divertir, aproveitar a vida e se esquecem de Deus. As pessoas se esquecem que tem uma alma e que darão conta dessa alma a Deus. A Bíblia nos mostra que todo homem e mulher que morreram um dia irão ressuscitar, um para a alegria das suas almas e outras para a vergonha e desprezo das suas almas. E essas pessoas serão julgadas pelo que praticaram, pelo que fizeram, e principalmente porque não aceitaram o Senhor Jesus. Então, assim que as portas das igrejas estejam abertas, meu amigo, você que está afastado, reconcilie-se com o Senhor. Esteja na casa de Deus. Não há lugar melhor para estar do que na casa do Senhor. É aqui que a gente aprende esta palavra de Deus, que alimenta a nossa alma. Você vai para as boates, você vai para as danceterias, você vai para lugares de jogos, se divertir, gastar seu dinheiro, sua saúde, sua alma, e volta a mesma pessoa vazia. Jesus, ele priorizou a obra de Deus na vida dele. Com 12 anos de idade, vocês verão aqui, 12 anos de idade já estava inteirado da obra, já estava ensinando, pregando, envolvido com a obra. Mas o que fazia o menino Jesus no templo? Na continuação, no versículo 46, o texto é claro como diz: assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. José e Maria encontram Jesus no templo. O que estava fazendo Jesus? Repito, assentado. Mas sim, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, questionando-os, interpelando-os, inquirindo-os, fazendo perguntas. Um pouco do contexto aqui, um contexto religioso. Os meninos de Israel começavam a estudar a Torá, sabe com que idade? Todos os meninos varões, aos 6 anos de idade. Aos 10 anos, ao final do primeiro ciclo de estudo, era chamado de Beit Sefer. Beit Sefer, aos 10 anos. O que é que acontecia? Esse menino já havia decorado toda a lei. Aos 12 anos já havia decorado todas as escrituras.
12 anos, já havia decorado todas as escrituras, os livros históricos, os livros poéticos, os livros de sabedoria e todos os profetas, decorado, memorizado, com 12 anos de idade. Aos 14 anos já debatiam a tradição oral. Com 14 anos eles já debatiam a tradição oral com os rabinos, com os mestres. A tradição oral é a interpretação dos rabinos a respeito da lei, os comentários, as interpretações que ele tinha aos 14 anos. Só que Jesus, com 12 anos, Jesus ele quebra essa tradição. Com 12 anos ele já estava inquirindo, argumentando, tratando de assuntos da lei com os rabinos, perguntando, dando respostas, com a Torá praticamente memorizada, praticamente o livro do Antigo Testamento memorizado, decorado, com 12 anos. É tanto que o texto diz, assentado no meio dos doutores. Com 12 anos, Jesus já sabia ouvir. É muito importante isso aqui. Jesus não só falava, mas ele ouvia também. Ouvindo-os. E ele sabia fazer perguntas, porque o texto vai mostrar que eram até, podemos deduzir, perguntas inteligentes e profundas, porque o texto diz interrogando-os. Então Jesus já sabia fazer perguntas sábias, perguntas profundas, perguntas inteligentes. Então Jesus não era uma criança qualquer, ele tinha esse algo mais. Se nós lermos aqui, eu vou pedir aos nossos irmãos que abram suas Bíblias aqui, com um texto que eu não li, mas está em Lucas capítulo 2, versículo 40, quando o texto diz assim: e o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus já era uma criança, um menino que se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Então ele era uma criança diferente, no sentido da compreensão que ele tinha das coisas de Deus. Mas você sabe qual foi a primeira escola que Jesus, a primeira escola que ele frequentou foi em seu lar. A primeira escola de Jesus foi em seu lar. A gente pode conferir Deuteronômio 11, verso 19, já está aqui o texto pronto para ganharmos tempo. É aquele texto onde Deus ele dá essa incumbência aos pais, para que os pais ensinem aos seus filhos. Está, melhor aqui o som, está aqui em Deuteronômio 11, versículo 19, está escrito assim: e ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa. Então a responsabilidade era dos pais, ensinar as coisas de Deus, a lei, os profetas, os escritos, tudo. Assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-se, e levantando-te. Então aqui está a responsabilidade dos pais. Então eu chamo isso a primeira escola. Quem primeiro ensinou o menino Jesus sobre Deus, sobre mandamentos e lei, enfim, sobre o Antigo Testamento, quem foi? Foram os pais de Jesus. A segunda escola foram os rabinos, porque as sinagogas elas funcionavam no dia de sábado, era o dia de culto, onde os judeus todos iam para a sinagoga, mas durante a semana funcionava como escola secular, onde os rabinos ensinavam as crianças a escrever, não é? Estudavam já a lei, os profetas, os escritos, tudo isso que eu já estou tratando aqui com os irmãos. Então era a segunda escola, a primeira escola no lar, a segunda escola nas sinagogas. E Jesus frequentava essa sinagoga porque em Nazaré tinha uma sinagoga. Mas a terceira escola eu vou chamar aqui de Espírito Santo. Nós lemos aqui há poucos instantes, em Lucas 2, versículo 40, onde a graça do Senhor
ele se fortalecia no Espírito, e a graça do Senhor estava no Senhor Jesus, sobre ele. Então o Espírito Santo. Mas qual foi o impacto que o menino Jesus causou diante dos doutores da lei, ou entre ali os doutores da lei? O impacto está no versículo 47. Olha o que diz o versículo: e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Todos, sem exceção, todos os doutores. Então, no tempo, todos os doutores lhe deram atenção. Não era uma criança qualquer. Por que eu digo isso? E todos os que o ouviam, todos, então, deram atenção. A gente só ouve quando a gente dá atenção. Quando você não dá atenção, você só escuta. Mas quando uma pessoa vem falar com você e você realmente dá atenção, você ouve a pessoa. No templo, Jesus deixou todos os doutores boquiabertos. Ficaram todos ali boquiabertos, surpresos, maravilhados. Porque o texto diz: e todos o reticências admiravam. Então todos admiravam o Senhor Jesus ali. Todos eles boquiabertos. Nunca tinham visto uma criança com 12 anos já tratando, respondendo, interpretando, inquirindo assuntos da lei que só os grandes mestres, os escribas, os doutores da lei debatiam. No tempo, todos os doutores perceberam a sapiência de Jesus. Sapiência é o que? É sabedoria. Então eles viam ali nitidamente a exatidão da resposta de Jesus. Eles fizeram pergunta a Jesus, e Jesus também fez perguntas a eles, colocações ali, porque o texto diz: e todos admiravam a sua inteligência e respostas. E aqui eu quero abrir aqui um parêntese para perguntar a você, irmão: quando estava funcionando a escola dominical, porque a escola dominical agora estão as igrejas fechadas, você estimula o seu filho, pelo menos você: filho, vamos para a escola bíblica dominical? Ou você é aquele pai que diz assim: vão todos para a escola dominical? Vão todos? Não, vamos todos, né? Como uma frase que os irmãos repetem, diz assim: não mande seus filhos para a escola dominical, venha com eles. Então, invista na formação espiritual do seu filho. Certa vez eu vi uma irmã, uma jovem, já foi fazer um aniversário. Isso não estava nem no programa aqui do estudo, mas me veio agora na mente. Acredito que vai encaixar bem, né? E aquela criança, aquela menina que ia completar, agora não lembro qual era a idade, se era 12 anos, parece que era 15 anos dela. E ela nos procurou dizendo que ia fazer a festa dos 15 anos, e ela queria fazer uns enfeites lá de Cinderela, Rapunzel, esse negócio, essa literatura mundial aí, cheia de mentira e histórias com ela, né? Então eu aconselhei para que os pais não fizessem. Irmão, coloque personagem da Bíblia, alguma coisa, mas não coloque essas fábulas, essas histórias do mundo aí. Não coloque não, tá certo? E graças a Deus que eles entenderam e mudaram de ideia, né? Então, não fique comprando para seus filhos essas histórias aí, né? Que sem pé, sem cabeça, são Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, tantas histórias bíblicas para seu filho aprender. Não é? Essas histórias reais, histórias escritas na palavra de Deus, e não essas histórias aí desse mundo. A gente sabe que nas escolas, nos colégios colocam isso, leem isso, né? Mas tudo bem, se for imposição do colégio. Agora você compre um livro de história bíblica. Eu ainda me lembro do primeiro livro que eu li como criança, a história do peregrino. Minha mãe comprou esse livro e eu li essa história, o Peregrino de John Bunyan, uma história fascinante. Até hoje a história fascina muitas pessoas, né? O Peregrino. Então, invista nos seus filhos. Lembra ainda da primeira revista em quadrinho que eu li, a história de Daniel em quadrinhos, né? Da editora Betânia, se não falha a memória. Eu ficava muito feliz quando minha mãe viajava, vinha a Natal, a gente morava no interior, ela trazia uma revista em quadrinhos da Bíblia.
depois comprou de Sansão. Eu ficava fascinado com aquelas histórias. Então, envolva seu filho na obra de Deus, ensinando a ele essas coisas, investindo na sua formação espiritual, investindo, comprando, adquirindo a revista da Escola Bíblica Dominical. Se você não tem condições, a igreja dá, mas não deixe de trazer. Venha com a sua família aprender a palavra do Senhor. Mas vamos voltar para o texto. Então nós vimos que a presença de Jesus ali trouxe um impacto ali aos doutores da lei. Mas olhando a parte A do versículo 48, nós vamos ver que a presença de Jesus ali, quando José e Maria encontram o menino Jesus ali na presença dos doutores, essa presença de Jesus ali causou uma certa impressão. A impressão causada por Jesus aos seus pais. E quando o viram, maravilharam-se. Por que eles ficaram admirados? Porque viram Jesus entre os doutores. Quem sabe eles pensaram, Jesus era para estar no meio das crianças, mas Jesus estava entre os doutores. Surpresos, admirados por isso. Jesus estava entre os doutores. Quando foi a última vez que o seu filho lhe fez alguma pergunta sobre a Bíblia, e isso lhe trouxe assim, você ficou maravilhado? Ô filho, é tão bom, né, quando um dos nossos filhos, você que é pai, você que é mãe, o seu filho lhe faz alguma observação, uma pergunta bíblica inteligente, ou mesmo simples, mas demonstra interesse. Quando foi a última vez que seu filho perguntou alguma coisa da Bíblia para você? Se o seu filho não lhe perguntou, ou faz muito tempo que não lhe pergunta, ou nunca lhe perguntou, é porque algo não está correto na formação do seu filho. O interessante é que você, me lembro muitas vezes, as coisas vão ficando, se modernizando, né? E os meus filhos já não leram muitas histórias da Bíblia em quadrinho, mas eles já assistiam muitos desenhos bíblicos em quadrinho, muitos desenhos bíblicos. E eu me lembro que meus filhos, às vezes, a gente fazia uma pipoca ali e ficava assistindo desenhos bíblicos. E eu comentando com eles, assistindo. E meu filho, com mais de quase 30 anos de idade, ainda perguntou para mim um dia desse: pai, o senhor ainda tem aquele CD daquelas histórias bíblicas em quadrinho, né? Da Hanna-Barbera, um desenho bíblico excelente, onde a criança aprende muito. Aí ele disse: tenho, filho. Ele disse: eu quero que o senhor grave para mim, não é? Porque impactou ele desde aquela época. Então por quê? Porque tiveram assim essa formação, né? Essa sede para aprender a palavra do Senhor. Então, meu amado irmão, que você a partir de hoje assuma uma responsabilidade maior com a formação de seus filhos. Invista mais nos seus filhos. Infelizmente, não é? A gente às vezes vai com a nossa família, nada errado contra isso, vai até a pizzaria, você gasta 30, 40 reais numa pizza, e quando o seu filho compra: pai, vamos ali na livraria, compra um livro para mim. Às vezes a pessoa fecha a mão. Não fecha a mão, é preferível abdicar da pizza, mas trazer algo espiritual para o seu filho, tá certo? Agora não está dizendo aí que o pastor Moisés está proibindo os irmãos comprarem pizza, de forma alguma. Faça as duas coisas em nome do Senhor. Então isso causou assim uma certa admiração, a presença de Jesus no meio dos doutores. Só que agora o que vai ocorrer no texto é que Maria, a mãe de Jesus, ela vai fazer uma repreensão assim carinhosa a Jesus, tá certo? Uma repreensão. O texto diz: e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Por que você fez isso, filho? Está no versículo 48. Eu meditei nesse texto, e o que o Espírito Santo me fez ver, entender, porque o Espírito Santo está no meu coração e no seu também, se você é crente em Jesus. O Espírito Santo me fez ver que nem Maria e nem José quiseram assumir a responsabilidade. Eles jogaram a responsabilidade para Jesus: por que você fez isso? Filho, por que fizeste isso? A responsabilidade era deles. Mas o ser humano é assim. O ser humano, ele sempre quer jogar a responsabilidade nos outros. Quer dizer,
eximiram-se da responsabilidade e deveriam ter orientado Jesus. Jesus, olha, hoje é o dia do nosso retorno. Não fizeram isso. Aí agora culparam Jesus porque Jesus estava no templo. Por que fizeste isso conosco? É como se dissesse assim: por que você deixou nós passar nesse aperreio, como diz o nordestino, né? Essa situação, um dia aí para 3 dias para lhe encontrar, filho, não é? Então eles deveriam saber que Jesus já era considerado filho da lei, maior de idade. Então Jesus assumiria a responsabilidade, não é? Como filho da lei, mas não eximiria ele, reitero, da responsabilidade de ter orientado. Então faltou diálogo. E quando falta diálogo na família, aí realmente a situação fica muito complicada. Por isso que tem que ter diálogo, tá certo? Coloquei: Maria e José foram culpados, sim. No mínimo foram omissos. Foram culpados, no mínimo foram omissos, porque não acertaram esse dia e hora do retorno, né? Então faltou essa comunicação para tratar desse assunto sobre o regresso. Agora, qual foi a sábia resposta ou arguição, né, do Senhor Jesus? Veja que Jesus, como ele é inteligente, ele deu uma resposta perguntando. Só gente inteligente faz isso, responde perguntando. Não é verdade, irmão Wendel? Não é? Quando Maria pergunta: filho, por que fizeste assim conosco? Qual foi a resposta de Jesus? E ele lhe diz: por que é que me procuráveis? Por que vocês estão me procurando? Por que vocês me procuraram? Está no versículo 49. Então Jesus procura responder: por que é que me procuráveis? Seria o mesmo que ele dizer assim: haveria alguma razão para vocês me procurarem? Qual a razão? Eu estou na casa de meu pai, eu estou no melhor lugar de Israel. E agora Jesus vai explicar a razão para ele estar no templo. Versículo 49, a parte B: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? A senhora não sabia, mãe, que me convém eu tratar dos negócios de meu pai? Maria sabia que Jesus era filho de Deus? Claro, claro. Jesus sabia qual era o 5º mandamento, com certeza: honra teu pai e a tua mãe. Um pai só não pode honrar o pai e a mãe quando o pai for contra Deus. Aí nesse caso você tem que ficar do lado do seu pai, do seu Deus, de Deus. Se um pai é idólatra e obriga o filho a ser idólatra, o filho pode dizer: não, pai, me desculpe, mas eu não vou lhe honrar por isso, eu não vou lhe obedecer nesse sentido, porque antes de obedecer aos pais eu tenho que honrar primeiro a Deus. Por isso que os primeiros mandamentos, do 1º ao 4º mandamento, são compromissos do homem para com Deus. Do 5º ao 10º é para com o próximo, para com a sua família, é para com as pessoas, é para com o seu pai, no caso do 5º mandamento. Mas Jesus ali, ele conhecia o mandamento, os mandamentos, mas também ele sabia que o amor a Deus sobrepujava todas as coisas. Em primeiro lugar estava o amor a Deus. Jesus devia submissão aos pais, sim, mas a Deus ele já estava trabalhando na obra de Deus, já estava ali confabulando, conversando, interpretando, respondendo, ouvindo, e era responsável perante as suas atitudes. Antes de ser um filho da lei e de Maria, ele era filho de Deus, e Maria sabia disso muito bem. Quando nós lemos Lucas capítulo 1, vamos ler Lucas capítulo 1, a palavra de Deus vai nos mostrar que o anjo, versículo 32, o anjo Gabriel disse assim a Maria: e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo,
E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus já era grande a partir da sua infância. Ele já era grande a partir do seu grande no aspecto espiritual. Desde a sua infância, ele já era grande. E claro, ele foi crescendo em estatura, em sabedoria, em graça. Então Maria já sabia, foi alertada aqui, que ele era o Filho do Altíssimo. E que Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai. Então Maria tinha essa consciência. Mas parece que ela tinha se esquecido quando falou isso com Jesus. Por que fizesse isso conosco? Maria e José deveriam ter procurado Jesus. Olha, vamos começar a caminhada, vamos ter a certeza se Jesus realmente está aqui no meio dessa caravana. Vamos confirmar isso. Foram omissos. Me desculpe os católicos que defendem tanto Maria aí, né? Mas o senhor está falando da Santa Maria. Mas aqui é o que a gente pode deduzir pelo texto. Eles foram, como eu disse, no mínimo omissos. Não procuraram Jesus antes de botar o pé na estrada. Deveriam ter feito isso. E se tivesse encontrado Jesus, se ele tivesse dito: mãe e pai, eu preciso ir lá no templo, vou me despedir lá dos rabinos, fossem com eles. Mas não. Achavam que Jesus estava. Um achava que estava com o outro. Maria pensando que estava com José, José pensando que Jesus estava com Maria. E ficou naquela situação vexatória. Mas quando Jesus responde a Maria, dá essa resposta, estamos já quase terminando. Maria e José, eles não entenderam o sentido dessas palavras de Jesus. Não entenderam. Que palavras, pastor? Está no versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam. Não compreenderam a resposta de Jesus. Olha, entender Jesus não é coisa fácil não. Mesmo ele já criança, era difícil entender Jesus. E quando ele cresceu, aí ficou difícil. Os próprios discípulos de Jesus não entenderam quem era Jesus, conviveram com Jesus e não entenderam quem era Jesus. Quando Jesus acalmou aquele vento, eles disseram: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não entenderam ainda, não entendiam Jesus. E o pior é que o mundo de hoje não compreende, não entende quem é de fato Jesus. Uns têm: não, Jesus foi um grande sábio. Jesus foi um grande homem. Tem Jesus apenas como um grande sábio, um grande homem, um grande fundador de uma religião chamada cristianismo. Nada mais que isso. Mas Jesus foi muito mais do que isso. Jesus de fato foi, no sentido do passado, o Cordeiro de Deus. Jesus é a única porta para o homem e a mulher chegarem-se a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O mundo precisa entender isso. Jesus é a esperança do homem e da mulher moderna. Nem o mundo conhece e nem entende Jesus. Quem é Jesus? Certa feita ele disse em Mateus 11, 27, eu vou ler direto aqui: as coisas que me foram entregues por meu Pai, todas as coisas, me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Então, se você quer conhecer quem é Jesus, aproxime-se dele, e ele vai lhe revelar-se para você. E o quarto e último tópico do nosso estudo, com base no versículo 51 e 52, amados irmãos: retornando com Jesus. Eles agora encontram Jesus e agora vão retornar, mas não mais na caravana. Perderam a caravana, mas que importa? Que importa a multidão? Se eu estou com Jesus, eu estou com tudo. Se eu estou com Jesus, eu sou maioria. O problema é que muita gente vai pela multidão. A multidão escolhe um lado, aí a pessoa pende para o lado da multidão, mas nem sempre a multidão está certa.
É melhor estar com Jesus do que estar do lado da multidão, porque com Jesus a coisa está certa, agora do lado da multidão nem sempre está. Não importa se a caravana já estava quase chegando, ou já estava a quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros. O importante é que Maria e José agora estavam com Jesus. Isso é algo satisfatório, abençoado. E o que é que nós vemos no versículo 51? A submissão de Jesus aos pais. Então os pais chamam Jesus agora, pé na estrada, e o texto diz: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Se Jesus ficasse morando em Jerusalém, ele seria um talmidim. Vou repetir, talmidim era o nome que se dava aos discípulos dos rabinos. E ali Jesus iria sofrer a influência, pelo menos as tentações da influência dos rabinos, que estavam ali tão acostumados a dialogar, a interpretar a lei, as interpretações, as tradições dos rabinos, enfim. Jesus ia ter muito problema ali, como ele teve já na sua idade adulta. Mas Jesus vai para Nazaré. Quando uma criança era muito inteligente, como Jesus era, ele era aproveitado para ser um talmidim e ser um estudante, um discípulo, e depois tornar-se um mestre da lei, um dos doutores da lei. E no caso, mas ele tinha que ficar em Jerusalém. Nesse caso, Jesus volta para Nazaré, e uma criança inteligente, mesmo demonstrando inteligência, cultura religiosa, se não estivesse em Jerusalém, ele ia retornar para a sua terra, para a sua casa, onde estava seu pai, e iria aprender o ofício do pai. Foi por isso que Jesus ele aprendeu o ofício de carpinteiro, né? Porque José era carpinteiro, indo para Nazaré aprendeu o ofício do pai. E prosseguindo ainda no versículo 51, nós vemos que Maria, os fatos que aconteciam com Jesus, Maria guardava isso no coração. O texto é claro quando diz: sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Então, aos poucos, Maria ia ali conferindo o que acontecia com Jesus, né? Guardando tudo ali, o que acontecia com seu filho. E quando chegamos no último versículo desse estudo, é o versículo 52, o texto vai mostrar o desenvolvimento intelectual, físico e espiritual de Jesus. O texto diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, nos três aspectos: sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Podemos assim dizer que Jesus hoje foi, né, e é um grande exemplo para os jovens de hoje, né? Na obediência aos pais, na submissão, no envolvimento com a obra de Deus. Louva a Deus por muitos jovens que se envolvem na obra do Senhor, como está aqui diante de nós o nosso irmão Wendel, e muitos, milhares, centenas e milhares de jovens na igreja envolvidos na obra do Senhor. Então Jesus foi um grande exemplo, né? Pela maneira que ele crescia, de forma equilibrada, não crescia só em estatura, mas em graça, em conhecimento de Deus e também diante dos homens, né? Mesmo seus pais não tendo assim recursos financeiros, né, bons recursos, isso não impediu o seu crescimento nessas três áreas, né, física e espiritual, e no relacionamento entre as pessoas. Conclusão. Para concluir, tem aqui algumas perguntas que fica com você a resposta. Que valor você tem dado às coisas de Deus? Você tem dado valor à obra de Deus? Tem vindo com prazer para cultuar o Senhor na igreja? Agora, claro, estamos num período de interrupção dos cultos devido ao problema do Covid-19, mas mesmo assim você tem feito o culto doméstico em sua casa, tem cultuado a Deus, tem acompanhado através das redes sociais também. Você tem despendido tempo na medida do possível, né? Estudando, procurando conhecer mais a palavra de Deus, a Bíblia, interessando-se pela palavra do Senhor. Você tem sido essa pessoa preocupada no seu crescimento espiritual? Você já o aceitou ao Senhor Jesus, no caso de uma pessoa que nunca aceitou Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Se não,
que tal fazer agora esta decisão? Se você fizer essa decisão, com certeza o Espírito Santo fará morada no seu coração. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por este culto, né? Passando aqui das 9 horas, 9h15, mas para justificar que terça-feira não teve culto, né, irmão Bimael? Uns minutinhos a mais, né? Queremos agradecer aos nossos queridos irmãos, tá bom? Vamos orar depois, farei os agradecimentos. Senhor nosso Deus, Pai santo e amado, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de expor aqui a Tua palavra, Senhor. Aqui, Senhor, não demos destaque a milagres, Senhor, porque não temos isso aqui. Mas, Senhor, temos aqui este belo relato do Teu Filho amado, Jesus com 12 anos de idade, Senhor, já envolvido na Tua obra, já envolvido, Senhor, com esta causa do reino de Deus. Pai amado, que muitos pais possam investir mais na área espiritual de seus filhos, que valorizem mais, Senhor, a obra de Deus, que valorize mais, ó Deus, o desenvolvimento não só físico, mas principalmente espiritual de seus filhos, Pai. E que essas crianças cresçam no temor do Senhor e sejam grandes homens de Deus e mulheres de Deus em Tuas mãos. Abençoe Teus filhos, esses que acompanharam esse estudo, Senhor, os que ainda hão de acompanhar e assistir esse estudo, Senhor. Obrigado, Pai, pelos Teus servos que aqui estão, Senhor. É o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Por que aqui me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Achei Jesus, ó gozo incomparável, pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável. Os meus pecados expiou o sangue do Cordeiro.